Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Gislaine Valgas. E eu sou Lúcia Franco. E hoje nós vamos falar sobre quando você precisa solicitar a desocupação do imóvel. O nosso objetivo é sempre o quê? Manter a locação de imóveis. Quem trabalha com locação de imóveis, principalmente, poder trabalhar de forma segura e de forma tranquila. Isso aí. Né? Então, quando vem essa necessidade de solicitar a desocupação do imóvel, como é que você vai manter a locação de imóveis segura e tranquila? Porque, querendo ou não, é um desconforto. Né? Porque tu tens alguns motivos que vão trazer a necessidade de solicitar que o inquilino desocupe. Um deles é o quê? É o próprio proprietário solicitar essa desocupação. Isso mesmo. Então nós temos aí alguns itens a ser citado nesse momento dessa desocupação, né? Aí assim, eu até vou pedir para você falar um pouco quais são os motivos que podem levar o proprietário a solicitar esse imóvel, né? Ou melhor, vou reformular a pergunta. Eu vou colocar a pergunta para a Lúcia para que a Lúcia possa responder. Quando é que o proprietário pode solicitar o imóvel que ele quer que o inquilino desocupe? Quando é que ele pode solicitar essa desocupação? Bom, um dos motivos, temos aí vários motivos, né? Mas um dos motivos que o proprietário, se ele tem aquele imóvel que é para locação, que é um fator chave assim, para o proprietário estar pedindo o imóvel, é referente à inadimplência, quando o inquilino começa a atrasar o valor do aluguel. E esse inquilino, esse atraso, ele pode ser também já no início, o inquilino entrou dentro do imóvel, né? E o inquilino começou a atrasar, você já pode, porque o inquilino atrasou o pagamento, você já pode entrar com... se ele atrasou um dia, você já pode pedir a desocupação do imóvel. Já pode entrar com ação de despejo, já pode até entrar com ação de despejo. A própria lei, ela deixa isso bem claro. Isso, a lei é bem clara para isso. Um dia de atraso. Já pode ação de despejo. Só que aqui a gente não está falando em ação de despejo. Nós não chegamos nesse momento ainda. Não Por enquanto é só a solicitação do imóvel. Isso, e daí então o processo é o seguinte, né? Você já vai deixar lá o proprietário, né? Geralmente, como é que é na prática isso? O inquilino quando começa a atrasar, né? Eu citei aqui que ele pode ser no início, ou também então, o inquilino lá tá há 5 anos, 6 anos, 10 anos ou 12 anos, né? Em atraso, como nós tivemos até Não está em 6 anos em atraso. Não é 6 anos, ele está no imóvel. Ele está no imóvel 6 anos, ele 10 está no anos, só que 6 anos ou 10 anos, ele ele começa a atrasar, né? Sei lá o que houve lá, né, com ele começa a atrasar. Então, eu tive até um caso agora essa semana, né? Nós estamos aí 2 semanas, né, praticamente, que ele o inquilino de 12 anos dentro do imóvel. É um comercial, sabe? Uma sala comercial. É uma situação desconfortável, porque daí, na verdade, assim, ó, é aquilo que eu sempre falo. As pessoas, elas, quando você é bom, aconteceu alguma coisinha, elas vão cavar alguma coisa para reclamar. Isso. Sempre. Então, quando envolve uma situação delicada como essa, um caso de inadimplência, onde você tem que solicitar o imóvel, e aí o inquilino já está lá há bastante tempo, né? São vários anos. E aí ele começa, por mais que você faça a coisa da forma como tem que ser, ele vai querer reclamar, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente, que não adianta, nem Jesus agradou todo mundo. Então, isso mesmo. Vão reclamar. Então, o que muda nessa hora é a forma como você vai lidar com isso. Então, voltamos aqui à situação. É uma situação delicada, o inquilino está inadimplente. Né? Já passou o mês, no nosso caso você passou o mês. Você está no seu direito de solicitar esta desocupação. Isso. Se chegar a um caso que realmente
um caso extremo, não teve acordo nessa desocupação, entra-se com ação de despejo. Volto a dizer, a lei diz o quê? Um dia de atraso, né, Lúcia? Um dia de atraso. Sabe mais do que eu. A lei já permite ação de despejo. Só que a gente sempre parte do princípio que assim, o nosso objetivo é a locação de imóveis segura e tranquila. Então, se tu já pegar um dia de atraso e entrar com uma ação de despejo, tu vai gerar um desconforto ainda maior. Sim, ainda maior. Por quê? O inquilino já está inadimplente, já é um desconforto, já é uma situação ruim, já é o processo de, eu tenho que realizar essa cobrança. Aí, além disso, você pega e já entra com uma ação de despejo. Calma aí. Não. Né? Então, nessa hora, a gente tem que ter ali um jogo de cintura. Um bom senso, digamos assim, também. Isso, né? Mesmo, porque agride, né? Quando tu fala assim, ação de despejo agride, né? Para quem está recebendo, para a gente mesmo também. A gente, né, vai gerar um conflito ali, né? Não vamos entrar logo com essa ação de despejo. Não, vamos ver. Vamos analisar aquele cadastro daquele inquilino. Se o inquilino já entrou no imóvel e ele já começou a atrasar, você já tem que estar com o pé na frente ou tá atrás. Você já tem que observar. Agora, se o inquilino, né? O inquilino tá lá, esse, na verdade, vai ser o primeiro argumento deles, né? Quando eles forem argumentar a questão da desocupação. Mas o inquilino está lá 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, ou até mesmo 10 anos. Então, o que nós temos que fazer? Entrar em contato. Você vai analisar aquele cadastro daquele inquilino. Quanto tempo ele atrasou os outros tempos, né? Vai ver, vai ler todo o histórico dele, vai ver todo o histórico dele que está lá cadastrado na sua imobiliária. Você é organizado para isso, né? Então, aí o que você vai fazer? Entrar em contato com esse inquilino. Não conferimos lá, não foi dado baixa no seu boleto, o que ocorreu? Você pagou? Será que foi, né? Assim, isso, né? Antes de chegar ao momento de pedir a desocupação, né? Antes da desocupação. Você vai entrar em contato com ele e vai perguntar, não recebemos confirmação do banco do pagamento do seu boleto, houve algum problema? Houve algum engano? Será que o engano é do banco? É entender a situação, né? O primeiro passo é entender a situação. Então, nós vamos entrar em contato com ele. Aí Só que a gente entra num ponto delicado também, né, Lúcia? É muito delicado, assim, é a flor da pele, né? Tudo bem, a gente vai primeiro entrar em contato com o cliente, o inquilino, para realmente tentar entender o caso dele. Só que assim, uma coisa é isso acontecer um mês, outra coisa é isso se repetir várias vezes. Isso, eu já ia chegar aí, né? Então, aí como é que ele faz? Aí ele diz assim, não, Lúcia, eu atrasei porque aconteceu isso, né? A gente sabe aí que a gente saiu de uma pandemia, né? A gente tá saindo, na verdade, houve muitos casos, assim, que as pessoas entravam em contato, né? Mas também uma coisa que eu quero chamar a atenção é que você, profissional, corretor, né, o administrador aí de locação, você deve ficar atento, porque às vezes, uma coisa que eu presto muita atenção, quando o cliente, o inquilino, o locatário, ele entra em contato, eu vou atrasar, eu atrasei esse mês, talvez eu não consiga pagar, ele está dando uma satisfação. Isso é legal, quando o teu cliente, o locatário, entra em contato com você, ou entra lá em contato com o setor de locação e diz, olha, eu estou atrasado esses 30 dias, né? Talvez eu não consiga até final do mês, mas vamos ver se a gente se acerta aí na multa e juro, né? Ele é claro, ele vai chegar para você, né? A pessoa que tiver assim boa vontade, ele vai chegar para você e vai abrir assim para você, né? O que está acontecendo. Talvez ele não abra assim para a sua funcionária, para uma das colaboradoras, ou ele passa até uma mensagem para mim. Às vezes da forma como é feito, né? Depende, porque daí agora a gente entra numa questão também de gestão. De gestão, porque também, aí então a gente volta, a gente deixa lá aquela coisa de delicadeza, né? Mas a gente volta na parte da gestão, porque também quando tu envolve 30 dias ou 60 dias de atraso, né?
E aí, se esse inquilino deu a satisfação, tudo bem, tu até releva. Agora, aquele inquilino que atrasou 30 dias, 60 dias, só diz assim, entra em contato conosco, envia novamente o boleto, né? E esse boleto para nós também tem despesa, né? E aí passou 30 dias, 60 dias, a gente já enviou esses boletos e ele não pagou. Aí tá assim, indo pro próximo mês, daí o negócio já fica... É porque assim, ó, na verdade, uma coisa é... Quando a gente fala em gestão, por isso que eu falei que envolvia a gestão também. Agora eu vou chegar para trás. O sol. É porque quando tu tá na frente de uma empresa, tu tens que ter em mente que uma empresa visa lucro. Então, obviamente, essa situação do inquilino estar inadimplente é ruim para a empresa, né? Então, num primeiro momento, a ideia é que essa inadimplência ela seja resolvida. Isso Só que mesmo. uma coisa que a gente não pode esquecer quando envolve o gerenciamento dessa empresa é o lado humano, né? Só que aqui a gente tem a famosa linha tênue que eu sempre gosto de falar. É o quê? Tem uma diferença entre tu usar o teu lado humano para dar uma colher de chá para o inquilino e tu se tornar bobo. Ninguém é bobo. A gente é uma empresa e a empresa visa o lucro. Então, a partir do momento que tu vê que aquilo ali já está se tornando uma coisa que está fazendo com que gerando algum saia tempo do controle, isso mesmo, né? Então, tu já tem que olhar com um olhar mais frio, né? E é aí uma tu linha, já não te envolve mais emocionalmente. é uma linha né? muito difícil de realmente controlar. Por quê? Porque tem que ser, ninguém é máquina, né? Mas chega um momento que tu tens que realmente tirar o teu coração de jogo, tirar os teus sentimentos e olhar a coisa de forma mais racional. Isso é um momento que realmente é difícil para quem está realmente no meio disso de inquilino, proprietário e a pessoa que está administrando. Por quê? Eu volto a falar. A pessoa que está ali no meio administrando, ela tem que conseguir ver o lado, os dois lados. Tem que ser justo para os dois lados. Tem que ser o ganha-ganha. Mas ela também tem que ver a parte administrativa. A parte dela também. A parte dela. A partir do momento que alguém começa a perder, a coisa já não está mais justa. Isso mesmo, isso mesmo. Então, é delicado, mas aí nessa hora você deixa a emoção de lado, né? E parte para a razão realmente. Por isso que daí o primeiro momento antes da ação é realmente a solicitação da desocupação. Sim, e daí essa solicitação da desocupação, a gente também já mantém o proprietário informado. Esse inquilino, que já está, vamos dizer aí, 10 anos, né? Cada caso é um caso. É um estudo de caso esse que eu estou citando aqui, né? Esse inquilino está lá há 10 anos, ele começou a atrasar, ele já está atrasado aí nos 60 dias, vamos ver, passou 30 dias, a gente já entrou em contato com o proprietário, tudo bem. Aí os 60 dias, aí entramos em contato de novo com o proprietário, passou 60 dias, ele não pagou, já está vencendo o próximo mês, vamos entrar aí com, você tem interesse de pedir a desocupação do imóvel? E o proprietário imediatamente ele vai pedir a desocupação desse imóvel, né? Só que um negócio como outro qualquer, ninguém tá para perder, sim, né? Nem o proprietário, nem o inquilino e nem o próprio administrador. O próprio administrador, porque nós corretores, se o inquilino, eu pelo menos dentro da minha empresa, né? Hoje eu tenho um contrato de administração com o proprietário e que eu tenho que acertar com ele até certo o valor da locação, independente do inquilino pagar ou não. Então eu tenho um acordo feito lá com ele, né? Que existe o contrato de administração do proprietário para comigo. Então, com a minha empresa. Então, aí eu
né, mesmo assim, mas desde o primeiro mês que esse inquilino atrasa, eu já vou mantendo ele informado. E a orientação é para isso. Então a gente lá conversei com o proprietário, eu informo que já está indo para o terceiro mês, então o proprietário vai pedir, vai solicitar para nós a desocupação deste imóvel. Então assim, o caso de inadimplência é um caso onde você vai precisar solicitar a desocupação do imóvel. Só que além desse caso de inadimplência, existem outros casos, como por exemplo, quando vence o contrato, né, Lúcia? Isso, quando vence o contrato de locação, né, principalmente o residencial, né? O residencial venceu lá, o contrato foi feito por 30 meses, né? Ah, Lúcia, posso fazer o contrato por menos tempo? Até pode, né? Mas raramente eu faço contrato por menos de 30 meses. Eu lembrei de um caso agora para conversar contigo depois, offline. Offline! Quem sabe a gente volta a falar sobre esse assunto. Isso. Então, assim, porque também envolve nós, né? Envolve funcionários, nós temos despesas. Quando o contrato de locação, eu tô aqui me coçando porque às vezes tem algumas formiguinhas que sobem por aqui. Cheio de bichinho. Então, assim, porque a imobiliária tem toda uma estrutura, né? A gente tem despesas mensal, né? Então, essa despesa mensal, ela vai envolver como é que a gente paga essa despesa mensal? Com o que a gente, com aquele valor que se administra os imóveis, né? Então a gente precisa, quando o contrato de locação é menos de 30 meses, isso na verdade, eu não acho assim vantajoso para nós fazer um contrato de menos de 30 meses. A lei protege o inquilino, se o inquilino quiser sair após um ano, até ele pode sair, se ele quiser. E se ele quiser, ele pode sair. Mas, geralmente, é muito raro o inquilino ficar menos de 30 meses, né, nesse contrato. Eu lá na minha imobiliária, após esse um ano, eu não cobro aí o contrato, a multa contratual, né? Mas como nós estamos falando aí sobre a desocupação, isso dá para outro assunto, outro vídeo aí, isso aí, né? Mas é porque daí, na verdade, quando é 30 meses, o inquilino venceu, ele quer sair. Porque daí quando venceu o contrato, tanto o inquilino quanto o proprietário pode dizer assim, eu não quero continuar com o contrato. Aí no caso do inquilino, o inquilino quer sair. No caso do proprietário, ele quer pedir o imóvel. Então assim, quando o proprietário quer pedir o imóvel, mas o inquilino não quer sair, aonde vem a solicitação de desocupação? Vem a solicitação de desocupação e lá o proprietário venceu aí os 30 meses. Ele passando 30 meses após o vencimento desse contrato, esse prazo fica indeterminado, né? Mas independente, tanto o proprietário pode pedir essa desocupação e como o próprio inquilino, ele pode também sair do imóvel, ele pode simplesmente ir lá, entregar a chave para nós e dizer, olha, encerrou, passou o prazo de 30 meses, deu 30 meses aí, após esse vencimento, eu estou desocupando, eu estou entregando as chaves. Ele não tem necessidade desse inquilino, nem o proprietário, dar o aviso de 30 dias de aviso de desocupação, neste caso, né? Porque no momento do vencimento do contrato. No momento do vencimento do contrato. Mas aí aqui a ideia é a seguinte. Isso tudo bem, o contrato venceu, tanto o inquilino quanto o proprietário podem manifestar que não querem mais manter o contrato, né? Só que a nossa ideia é sempre o quê? Manter quem trabalha com locação de imóveis, poder trabalhar de forma tranquila e segura. Então aí quando parte para uma solicitação de desocupação, é uma solicitação de desocupação da parte do proprietário, né? Digamos que esse contrato ele venceu e aí esse contrato que já passou ali o período dos 30 meses,
E o inquilino não quer sair do imóvel, mas o proprietário solicitou o imóvel. E aí, na hora que você vai fazer essa solicitação de desocupação, porque daí, obviamente, o contrato venceu, está no período indeterminado, o proprietário pode, a qualquer momento, pedir solicitar esse imóvel de volta. Imóvel. Diferente de quando o contrato ainda está vigente. Aí existem algumas regras lá na lei que diz quando que ele poderia fazer essa solicitação. Mas a tratativa basicamente é a mesma nessa solicitação. Porque daí, vamos pensar na situação. O inquilino está lá, instalado no imóvel. De repente, ele recebe uma carta da imobiliária, né, ou do corretor, de quem está fazendo essa administração, pedindo para ele, dentro do prazo de 30 dias, sair do imóvel. Aí tá feita a confusão, né, gente? Sim, tá feita a confusão. Aí tá feita a confusão, por quê? Porque o inquilino tá lá, bem instalado. Bem instalado, fez algumas melhorias. E ele não quer sair. Aí o que ele vai fazer? Ele vai reclamar, é aquilo que eu sempre falo. A única certeza que a gente tem é que eles vão reclamar. Sim. Não tem assim, digamos, a gente consegue melhorar, né? Mas não tem como eu dizer assim, ó, 100% de chance que ninguém nunca vai reclamar. Gente, isso é do ser humano. É do ser humano. Tu pode fazer 100 coisas boas, tu fez uma coisa ruim, a pessoa vai reclamar. O ser humano reclamar. vai focar naquela coisa ruim que você fez. Então aí na hora que tu precisas fazer essa solicitação, tens que ter um jogo de cintura. Voltamos ao jogo de cintura. Sim. O que acontece? Raramente acontece do proprietário, né, de pedir a desocupação do imóvel. Raramente acontece. E quando acontece, daí o que a gente, quando vai falar com esse pedido de desocupação, a gente já fica meio que retraída, né? Como chegar assim para o inquilino, por exemplo, dizer assim, olha, você vai receber um pedido de desocupação do imóvel, ou nós já preparamos a carta lá, né, com um pedido de desocupação, e antes de chegar ele receber essa carta por AR, ele vai receber já por e-mail. E hoje geralmente a gente manda o e-mail já para se antever, né? Se antecipar. A gente já envia esse e-mail para se antecipar lá a chegada dessa carta por AR, porque olha, eu não gostaria, né? Eu sempre me coloco no lugar, né? Tanto de proprietário quanto de inquilino. É muito difícil nessa hora a gente lidar assim com o ser humano em si, né? Então, o que aí vem também que envolve aí a gestão em si da imobiliária, né? Porque também a gente tem que ver um todo. Tudo acaba caindo na gestão. Tudo acaba na gestão, porque a gente tem que ter uma certa psicologia, né? A gente já tem que se preparar emocionalmente, porque a gente sabe que a gente está enviando quase uma bomba, assim, vamos dizer, né? Porque tu não sabe como é que a pessoa vai reagir, né? Relógio. É uma bomba relógio, porque como é que eu vou emitir uma carta? A probabilidade de ter um estouro é muito grande. Isso. E que daí o que é que a gente pensou nessa carta? A gente envia essa carta de AR, mas também envia o e-mail. O e-mail, parece que o e-mail dói menos, né? O e-mail dói menos, a pessoa recebe... É porque, na verdade, o e-mail ele chega mais rápido e ele abre uma negociação, abre uma conversa, né? Isso, e daí ele chega esse e-mail lá, antes de receber a carta, então, né? Aí abre-se essa conversa, ele vai começar a entrar em contato com você, né? Essa pessoa vai entrar em contato, começar a entrar em contato. A não ser que ele já queira sair, aí ele nem vai dar bola, né? Agora, se ele tiver interesse de sair, ele vai sair numa boa, não vai dar boa. Eu tava afim mesmo de sair, mexeu comigo, eu tava em cima do muro, saí ou não saí, eu vou pegar e sair, né? Agora tem aquele que diz, não, eu não gostaria de sair, eu já agora tô aqui também um certo tempo, tem né? Proprietário, aí a função também do corretor ou do administrador orientar esse proprietário também, porque tem proprietário também às vezes que dá um tiro no pé, né? Que ele mesmo vai lá e pede para o inquilino desocupar, sem saber de lei, sem saber as coisas, e acaba gerando uma confusão ainda maior, né?
Daí é complicado. Aí se ele administra sozinho, tudo bem. Agora, se ele administra pela imobiliária, ele tem que nos comunicar por escrito, né? Eu sempre digo que isso tem que ser por e-mail, sempre. Toda solicita por e-mail. O proprietário entra em contato. Registro. O proprietário vai entrar em contato com você. Geralmente eles passam um WhatsApp lá, né? Ou telefone. Né? Ou telefone, mas o que é a nossa orientação? A nossa orientação é o seguinte, para as colaboradoras, quando elas já recebem isso, né? Ou então quando eles, às vezes, raramente eles falam comigo, porque com tudo que é locação eu encaminho, tem um WhatsApp especial só para isso, né? 2 WhatsApp, e que tá lá, né? A locação e a vistoria, é isso, né? Então, já direciona para o setor de locação. Basicamente assim, o proprietário ele vai fazer a solicitação, talvez pelo WhatsApp, talvez por telefone. Só que o objetivo, e até a própria lei pede isso, é que seja por escrito. A orientação é que seja por escrito. Isso. Quando eles entram em contato, a gente solicita que eles enviem por escrito, por e-mail. Eu sempre falo e-mail. Gente, procura deixar tudo sempre muito registrado, né, Gi? Registrado por e-mail. A Gi é campeã nisso. E daí assim, ó, se sentir um bloqueio, não seria um bloqueio, uma certa resistência por parte da outra pessoa de registrar por e-mail, você registra por e-mail. Isso. Aí você vai lá, conforme nossa conversa telefônica, pedindo só para ele dar ok. Por que isso, gente? Porque conversa por telefone, daqui a algum tempo você não vai lembrar. Isso tá? mesmo. Pode ser até que você lembre, mas vai ficar aquilo, como é que é? Um contra o outro, né? Eu esqueci agora como é que fala. Que é... A palavra, um contra o outro. A palavra de um contra a palavra do contra outro. a palavra do outro. E aí, quem é que tá falando realmente a verdade? Isso. Né? E quando é pelo WhatsApp, gente, o WhatsApp, eu sempre digo pra Lúcia que o WhatsApp não é terra de ninguém. É mesmo. Inclusive, agora, semana passada, eu acho que eu descobri que existem aplicativos que criam uma conversa de WhatsApp do nada. Do nada? Do nada. Então, ou seja, se antes o juiz já exigia uma ata notarial, imagina. Agora eu acredito que ele vai exigir mais ainda. Isso mesmo. Mais ainda. E tudo. Então, por isso, registrar através do e-mail, né? E aí, assim, se você não fizer essa ata e precisar, né, fugindo um pouquinho do assunto, mas só gerando o alerta, e precisar apresentar... A ata vai gerar custos, né? Mas aí digamos que gerou uma certa ação e que o juiz pediu para visualizar essa conversa. Se você fez a ata notarial, ok, tá tudo tranquilo, você apresenta a ata notarial, porque a própria pessoa do cartório já viu a conversa. Agora, se você não fez a ata notarial, você vai ter que levar o celular lá para mostrar para o juiz. E se você não tem essa conversa, se você não tem essa conversa, já trocou de celular, ou você não vai conseguir provar que realmente aquela conversa é verdadeira. Isso mesmo. Principalmente pelo que eu falei agora. Existem aplicativos que criam conversas do nada. Isso mesmo. Então até assusta, né? Assusta, proteção. Proteção. Isso é proteção. Precisa ser registrado por e-mail. Isso, e esses e-mails, mediante tá tudo ali, terminou essa conversa, vamos imprimir isso, né? Vamos imprimir isso e colocar lá na pasta. É bom sempre deixar o arquivo físico e o virtual, que é o próprio e-mail, né? Aí a gente imprime esses e-mails que foi solicitado, ou você emitiu para ele, ele deu ok. Então você já vai imprimir, colocar lá na pasta, vai ficar lá naquele arquivo, naquela pasta lá desse seu proprietário e inquilino, né? Assim, para saber toda essa conversação. O que tem que ficar bem claro aqui, na questão de solicitação de desocupação para o inquilino, né? Porque a gente vai solicitar a desocupação para o inquilino. E para manter essa segurança e essa tranquilidade, é o que? Você vai ter que ter argumentos para estar fazendo essa solicitação de desocupação. Né? Porque você vai ter que apresentar lá para o inquilino, não, eu estou pedindo a tua desocupação por causa disso, daquilo outro. Outra,
além de argumentos, você vai ter que ter a forma de lidar com a situação, porque se o inquilino não quiser sair, ele vai buscar formas de dizer que você está errado. Isso mesmo. Sempre vai buscar. Vai né? ser um debate. E isso você já tem que ter em mente que é muito provável de acontecer. E se é provável de acontecer, você tem que saber lidar com a situação. Sim. E sabendo como lidar com a situação. Sem se envolver sentimentalmente. E sabendo lidar com a situação, você vai dominar esta situação, né? Então, eu acho muito interessante isso, assim, na prática, né? Porque aconteceu dessa semana a gente ter um caso. Dois, né? Foram dois casos. E esses inquilinos, a princípio, assim, eles quiseram, né, metralhar, né, na verdade. Metralhar. Eles vão tentar metralhar lá o corretor, né? Corretor, o administrador, a gente tem que a gente vai agarrar isso, mas solta ao mesmo tempo, né? Porque quando eu digo que solta, porque aquilo a gente tem que ler, mas não deixar se envolver emocionalmente com aquilo ali, né? A gente tem que, nessa hora, vai ter que ser bem mais racional, né, Gi? Então, assim, e ter essa sensibilidade de responder, né, tudo aquilo e onde você vai dominar ali por escrito. Claro que a pessoa vai ficar incessantemente falando porque ela não se conforma, né? Uma coisa que eu vejo, sim, muita gente falar, algumas pessoas que trabalham com locação de imóveis falar, que eu tenho visto nesses anos que eu comecei a trabalhar com a Lúcia, e que eu não concordo muito, no sentido de dizer assim, cria um e-mail padrão. Gente, a padronização é importante e ela serve para muita coisa. Só que conversa entre o inquilino e o corretor, né, o administrador, entre o proprietário e o corretor. Gente, esse tipo de conversa não adianta criar padrão. Não funciona. Não existe. Você tem que analisar, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é um indivíduo com suas particularidades, suas características. Então, quando tu vai responder, por mais que o caso seja parecido, se tu responder uma pessoa que ela já é mais forte sentimentalmente, tu vai responder de forma diferente de uma pessoa que já é mais sensível. Isso mesmo. E isso tu vai adquirindo esse conhecimento com base na convivência com a pessoa. No dia a dia, né? No dia a dia. Porque os próprios colaboradores às vezes têm contato com a pessoa e já sabe o jeito da pessoa, já sabe se a pessoa já é uma pessoa já mais delicada, já sabe se é uma pessoa já que faz confusão por um pingo d'água, né? Então cada pessoa tu vai tratar diferente. Não adianta tu querer mandar um e-mail explicando a situação para uma pessoa que é mais esquentadinha, da mesma forma, com a mesma escrita, para uma pessoa que já é mais tranquila. Isso vai dar errado? Dá errado. Vai dar errado. Então, assim, para esses casos, gente, não existe padrão. Não. Padrão, e a gente trabalha com alguns e-mails padrões, mas o padrão ele é aplicado para otimizar o processo. Nesse caso, a gente está falando em relações humanas. Isso. Relações humanas são diferentes de processos de empresas, de operacionais. Isso mesmo, é o RH. O RH tem que funcionar nessa hora, né? Relações humanas. E daí tem todo esse jogo de cintura, né? Que você tem que estar lá afiadinha para estar respondendo esses e-mails, né? Essas conversas pelo WhatsApp, né? E é só... Não só pelo WhatsApp, às vezes pessoalmente, às vezes por telefone, aí vai depender. Isso. Então, envolve, essa parte ela é muito sensível realmente, né? Então vai depender do profissional, a tua equipe que já estão preparada a lidar com isso. A responsabilidade é maior realmente de quem está administrando. Porque tanto o inquilino quanto o proprietário muitas vezes não está preparado para essa situação. Por isso que a gente está aqui falando sobre essas situações especificamente, né?
porque essas situações, o profissional que está ali para intermediar esta relação entre o inquilino e o proprietário, né, o locatário e o locador, esse profissional, ele tem que estar preparado, né? E aí preparado não só em conhecimento de lei, não só em conhecimento, ele tem que estar preparado em vários braços daquele mesmo negócio, para ele poder garantir que ele vai manter realmente essa alocação de imóveis segura e tranquila. Isso, o corretor de imóveis, ele tem de tudo um pouquinho, né? Que ele vai aprendendo na prática do dia a dia. Ele é corretor, ele é psicólogo, né? Ele é advogado, porque aí começa a ficar autodidata nessa parte, relações humanas também, né? Então, onde envolve toda a parte de gestão dentro da tua empresa, né? Então, o profissional do corretor de imóveis, ele tem aí vários cargos, né? Então, são coisas que a gente só vai vendo essa situação, vê que precisa desse conhecimento e vai buscando, né? E vai ver na prática. Só vai ver e vai sentir na prática, né? Por isso que foi citado nesse vídeo ou no outro? Que tem muitas empresas, né, que fecham em menos de 5 anos, né? Porque as empresas fecham por causa disso. Porque daí é forte numa fase só. Mas numa empresa precisa de 5 fatias, vamos dizer assim. Mas ele é forte só numa fatia. Como é que ele vai lidar as outras fatias? Vai chegar uma hora que ele não aguenta mais. Ou ele vai querer, né, o corretor lá, mesmo sendo pessoa física. Como você está começando como profissional, aí o corretor de imóveis, você é uma empresa, né? Se você vai começar, você é uma empresa e você vai precisar saber, né, como administrar todas essas fatias dentro da locação de imóveis para essa locação se tornar segura e tranquila. E quando existe essa necessidade de solicitar a desocupação, o profissional que está ali nessa posição de intermediar as relações, ele tem que ter um pensamento estratégico de como ele vai lidar com essa situação para fazer com que a desocupação do imóvel aconteça, né? E que seja algo bom para o proprietário, porque o proprietário está pedindo imóvel, então ele precisa realmente que o imóvel seja desocupado, mas também para o inquilino que está lá dentro do imóvel e muitas vezes já há algum tempo, alguns anos, está acomodado, está ali tranquilo com a família dele, não tem intenção de sair. Então, na verdade, é o corretor e o administrador que faz esse balanço da situação e concilia um lado e o outro. Isso mesmo. Acho que, resumindo esse vídeo, seria isso. Isso mesmo. Ok? Então, o barulho aí aumentou, né? Então, acho que é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Se vocês têm alguma sugestão de tema que gostariam de fazer, alguma dificuldade. Se você tiver algum tema, ou se você quiser fazer algum questionamento de alguma situação que você está passando agora, ou se tem alguma coisa para resolver, envie lá para nós, né? Deixa um comentário. O nosso objetivo é o quê? Trazer locações de imóveis seguras e tranquilas. Né? Então, não basta a nossa experiência, tem que ter a experiência de vocês também nesse momento. Isso. Pergunta! Se você tiver dúvida, pergunta. Deixa aqui, pergunta ali, faz o seu comentário. Então é isso, né, Luciana? É isso. Tchauzinho. Tchau, muito obrigada. E namastê. Até a próxima. Até a próxima.